Graças a Deus, está aqui a missionária Fátima Burejo. Queridos, vamos falar hoje a nossa lição, né? A primeira lição do ano de 2021 das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, tá? E né, nós nesse trimestre nós vamos estudar o verdadeiro pentecostalismo, né? Ou você que está visitando, você que está chegando agora, tá? Talvez você nem saiba por que os cristãos assembleianos eles são pentecostais. O que é Pentecostes? O que quer dizer? Será que eles creem na ação do Espírito Santo de Deus? Será que eles não creem? Será que eles creem na Trindade? O que diz os estatutos da crença? Tal? Então a gente vai ler, a gente vai estudar hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos estudar, tá, a primeira lição do trimestre. E o trimestre todo vai falar acerca do verdadeiro pentecostalismo, tá? Que vem de pentecostal, pentecostalismo, tá? Então, o texto áureo, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Este é o texto áureo da lição de hoje. A verdade prática, ela está dizendo, olha a verdade prática, dizendo: somente a Bíblia, ela revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos, tá? É um tema que nós vivenciamos. Por quê? Porque tem algumas outras igrejas, né? Algumas outras linhagens que elas não creem na ação do Espírito Santo. Elas não creem, inclusive, na Trindade. Mas a gente deixa isto, não é? Eu digo assim, deixa isto de lado. Não é o intuito desta aula, tá? O intuito desta aula é vinculado aos crentes pentecostais, tá? Os crentes pentecostais, a nossa crença, e efetivamente esse trimestre vai tratar deste tema tão delicado. Eu entendo como um tema muito delicado e um tema bem vinculado aos crentes pentecostais, principalmente ali os assembleianos, não é? Porque é do campo, né? Das Assembleias de Deus, tá certo? E o intuito é trazer esta orientação para você nesta aula de hoje, nessa primeira aula do primeiro trimestre do ano de 2021. Tá? 2020 já foi, já passou, e agora 2021. O que é que nos aguarda? Nos aguarda um trimestre maravilhoso, baseado na palavra do Senhor, e que a gente conheça mais como funciona o Instituto, não é, do Pentecostalismo. Como é que funciona isto? Quer dizer, como é que aconteceu? Tem fundo, tem respaldo bíblico, tá? E a gente vai te falar nesse trimestre, tá? A leitura em classe hoje é João capítulo 14, versículo 16 a 18, capítulo 26, do versículo 16 ao 14, e o João capítulo 14. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, diz o Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz o Senhor, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E capítulo 16, versículo 14, assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Glória a Jesus. O objetivo geral dessa lição de hoje é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. O objetivo específico desta aula de hoje, tá, é apresentar a revelação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Será que as Sagradas Escrituras elas expressam a Cristo? A gente vai ver agora, tá? Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus, tá? E afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Glória a Deus. Então, vamos aqui o primeiro tópico, tá? O tema é um aspecto bíblico, teológico e prático. O ponto central, a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Tá?
vamos aqui ver agora a situação, explicar para você o que é divindade. Divindade é a deidade absoluta do Espírito Santo, é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Tá? Essa é a crença. Essa verdade será clara na forma batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. Não somente na forma trinária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. E mais, a Bíblia diz: não sabeis, pois, que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Tá? Então, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois o Espírito usa alternativas, o apóstolo usa alternativas como Deus, Espírito e Santo. O que a gente quer falar aqui? A maior introdução, a maior que você deve focar existe a Trindade, tá? Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Os três são distintos, é meio confuso, tá? Os três são distintos, mas os três são um, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não existe também aquela hierarquia. O Pai é maior que o Filho é maior que o Pai, o Filho é maior do que o Espírito Santo. Não, os três são um. Tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade. Tá? E a gente fala, quando a gente fala do Espírito Santo, quando o cristão ele tem um encontro com o Senhor, tá? Quando ele tem um encontro com Deus, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é batizado ali com o Espírito Santo. E ali, naquele momento, muitos cristãos, eles conseguem falar o que se chama de línguas estranhas. Tá lá, você vai ver lá em Atos no capítulo 3, fala exatamente disto, da descida do Espírito Santo. E quando os cristãos eles foram batizados com o Espírito Santo, tá? Então assim, aí tem alguns que não acreditam, tá? Tem alguns que não, eles não levam isto, não creem nesta personalidade, porque o Espírito Santo também tem personalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? E o cristão, aqui, ó, o Espírito é inteligente e raciocina, tá lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10. Ele tem emoção e tem sensibilidade, tá? Por isso que tem um trecho que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis ali selados. Você não pode entristecer. Você já viu, você como cristão, que outrora você fazia ali as coisas que davam na telha, né? Fala aí, davam na telha. Você fazia e não tinha nenhum, eu digo assim, nenhum sensor, não tinha nada ali, um sinalzinho. Epa, tá errado, exagerou. Epa, isso não pode. Opa, isso é lá atrás, isso não pode, né? Você já é uma nova criatura. Então, quando o cristão, ele aceita Jesus, o homem, ele aceita Jesus, ele começa a uma nova linhagem, ele começa a trilhar um novo caminho. E aquelas coisas, por exemplo, algumas pessoas, e a gente tem que ter muita paciência, muito amor e muita tolerância nessa questão. Algumas pessoas dizem assim: mas fulano matou, fez isso, fez aquilo, fez tanta coisa horrenda, espancava, era, sei lá, um monte de coisas assim terríveis. E agora é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço e diz que vai morar no céu. A Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e dele não lembra nunca mais. É fato que o que o homem fez aqui na terra dos viventes, ele vai pagar sim, perante a lei da terra. Tem uma lei? Tem. Ele vai pagar. Se ele espancou, olha, ele vai ser punido. Se ele agrediu, ele vai ser punido. Se ele tratou com desamor a sua esposa, os seus filhos e tal, aquela esposa vai abandonar, você entende que tem um peso? Tem sim, tem um peso, tem uma responsabilidade, tem eu digo assim, uma prestação de conta na terra. E também na lei do homem, se ele se exaltou um pouco mais, existem ali aparatos legais para que ele seja, o homem, que eu quero dizer, no geral, o homem é a mulher, tá certo? O ser humano no geral vai ter o aparato legal para que ele seja punido. Só que o que eu quero dizer, convenhamos que aquela pessoa praticou algo terrível, está lá preso, encarcerado. Naquele momento, ele tem um encontro com Deus. Tá? Ele tem um encontro com Deus, ele continua preso, está lá enclausurado, ele vai precisar do aparato judicial, ele vai precisar, tá? Mas a sua alma está liberta.
A alma está liberta. Se ele verdadeiramente teve um encontro, a alma está liberta. Mas o corpo está ali, ele vai ser punido, vai, sem dúvida. E vai, nós prezamos por isto, tá certo? Senão era uma carta de abertura para que você agora vou ser cristão e está tudo perdoado, está perdoado diante de Deus. Mas aqui nos homens, diante dos homens, aí você vai cumprir o que efetivamente está sendo determinado. O que está sendo determinado deve ser cumprido. Mas a gente fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. Já viu aquelas pessoas que elas fizeram, faz aquilo, aceitou Jesus, né? Tinha lá uma vida pregressa, uma vida, né? Ali, diga assim, na contramão das coisas de Deus. Mas ele estava muitas vezes na cegueira de Israel, que a gente chama cegueira de Israel. Ele não conhecia o caminho do céu. Ele nunca, eu digo assim, ele nunca meditou, olha, nas Sagradas Escrituras. Ele nunca meditou, tá? Ele leu vários livros, ele se aperfeiçoou em várias coisas, é doutor, é pós-doutor, uma excelência aí, é uma pessoa nobre e tal. Mas ele não buscou as Santas Escrituras. Infelizmente, ele não alimentou a sua alma, ele alimentou o seu corpo, a melhor comida, a melhor roupa, se vestia de linho puro e púrpura, tá? Ele se vestia ali, tudo, as joias mais nobres, tal, mas ele esqueceu um item interessante. Ele esqueceu de estar ali abalizado com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Ele deixou de meditar nessa palavra. E a Bíblia diz que a nossa alma tem fome e sede da palavra do Senhor. Não é fome de pão, nem sede de água, é de ouvir a palavra do Senhor. Então o homem, ele precisa ter esse encontro com Deus, tá certo? E quando nesse encontro, para que ele efetivamente ele tenha esse encontro com o Senhor, é necessário a atuação do Espírito Santo. Eu já vi casos de uma pessoa nobre, aí um figurão muito conhecido aqui no Brasil, no mundo. Ele disse, olha, eu já li a Bíblia. E se você conversar com ele debate a Bíblia com você. Ele já leu. Leu, conhece mesmo, ele conhece. Só que ele leu como homem. Ele leu como assim, baseado na carne. Ele leu para ele leu como uma cultura. Ele não leu ali dizendo assim, Espírito Santo de Deus, eu vou ler tua palavra agora. Fala comigo nesta palavra. Ele não leu pelo Espírito Santo. E ali ele consegue debater, ali a letra fria, né? Ali ele consegue debater, mas ele não tem a essência do Espírito Santo na vida dele. Ele não leu baseado no Espírito Santo, então ele leu como um livro de mero conhecimento, tá certo? Mas aí eu quero dizer, quando o homem tem efetivamente esse encontro com Deus, ele muda paradigmas, ele muda a trajetória, ele muda a rota, ele muda rumo, ele muda. Aquilo que ele fazia, ele pode até tentar fazer, ele vai fazer. Aí quando ele faz, já vem um sensor, que é o Espírito Santo de Deus, vem ali, não pode. Aí você, meu Deus, tenha misericórdia, tá? A carne quer ali, ó, aí o Espírito Santo vem e cobra mesmo, mas é assim, é audível, diga assim, é audível, tá? Para os mais sensíveis a Deus, ele percebe mesmo o Espírito Santo falando, o Espírito Santo consolando. E você percebe mesmo e você diz, eita, eu exagerei. Eu não podia estar agido assim, eu não podia ter falado assim, eu não podia ter. Mas enquanto é que fica bom, tá? A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece as nossas limitações. Ele sabe que vez ou outra a gente vai deslizar. Olha quem mais fala, tá aqui. A gente vai deslizar. Não tem bom, tá? Não tem bom. Se tiver aquele super, eu fico muito preocupada com aquele super crente, aquele super cristão, é tão perigoso isto. Geralmente, se você vai no encalço, você vê um deslize. Se você observa mais de perto, você vê. Então não tem bom. Todo dia, querido, todo dia, querida irmã, todo dia ouvindo da palavra do Senhor, diga, Senhor, me dê graça e me dê força para hoje. Me segure nas tuas mãos. Tenha misericórdia de mim hoje. Estenda as tuas mãos sobre a minha vida. Senhor, não me deixa entristecer o teu Santo Espírito. E diz, Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, boa tarde. Espírito Santo, boa noite. Me ajude aqui. Aleluia. Porque nós estamos rodeados. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de muitas testemunhas que estão aí para apontar. E não é crente? Oxe, não é crente não, é crente. Olha aí, olha ela. Queridos,
Preste atenção. Mesmo nós sendo cristãos, todo dia, de alguma forma, por pensamento, por ato ou por palavra, nós podemos vir a entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas aí tem uma notícia boa. A Bíblia diz que nós temos o mesmo Espírito Santo, ele intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. E diz que nós não sabemos sequer orar como convém. E ele intercede por nós, porque muitas vezes, quando nós estamos praticando um ato, nós já, ali no nosso íntimo, a gente já repudia. Mas é porque é uma briga espiritual. Tem uma briga ali nas regiões celestiais. Há alguém interessado na tua alma e na minha. Alguém fala aí, tem uma... alguém fala assim, essa joia é valiosa, essa informação é preciosa. Aí eu fico só considerando, eu digo, valiosa e preciosa é a minha alma e é a sua alma. Por isto, queridos, que há neste momento em que eu estou fazendo esse vídeo para você, te falando da grandeza do Evangelho, te falando da grandeza de Deus, da espiritualidade, te falando que a tua alma, tá? Tem alguém interessado nela. A tua joia preciosa é tua alma. Há alguém querendo saquear a tua alma, acabar o teu ministério, acabar a tua vida, te chamar a atenção com essas coisas aqui da terra, essas coisas efêmeras, passageiras, tá? Como se chama? Deter com essas coisas, te ocupar com essas coisas aqui terrenas. Mas a gente fala neste dia que tem algo melhor lá em cima, tem algo melhor lá na glória, tá? Mas enquanto a gente tá aqui, tem que comer feijão, arroz, macarrão, carne, tem que trabalhar, olhe, tá? Tem que trabalhar, tem que lutar e com seriedade, mas não focar muito nessas coisas aqui, porque são efêmeras e são passageiras, tá? Mas aí o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele tem atributos divinos, tá? A Bíblia revela que os atributos são incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais. Ele é onipotente, o Espírito Santo de Deus é onipotente, então ele tem toda a potência, tá? Então todos os atributos de Deus, tá? Todos os atributos de Deus, de Jesus também, são nomeados, também são de competência do Espírito Santo, tá certo? Fique muito atento a isto. O Espírito Santo conhece todas as coisas e até as profundezas de Deus. Aí, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, tá? É a Bíblia, não é a missionária Fátima que está dizendo aqui. Não, eu estou falando baseada na palavra do Senhor. Isso aqui tem fundamento bíblico, tá? Tem fundamento bíblico. O Espírito Santo, ele sonda o coração. Ele sonda o coração. Sabe uma coisa muito boa que eu vou ensinar a você aqui? É o seguinte, sempre que você estiver orando, ou naqueles seus momentos de introspecção, naqueles momentos de intimidade com Deus, diz: Senhor, me revela os teus mistérios. O Senhor me revela ali o oculto e o escondido daquela alma. Às vezes você está entrando num negócio, às vezes você está se relacionando com alguma pessoa, às vezes você está ali no que você está vendo, no que você está percebendo, no que você está, eu digo assim, computando, né? Considerando com os seus olhos carnais, mas peça ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor revela o profundo e o escondido. Peça ao Senhor para ver os mistérios. Peça ao Senhor para ver o que está ali por trás. Peça ao Senhor para ver o que tem ali de ardil. Porque o inimigo, ele vem de forma sutil. Ele vem travestido de uma boa pessoa. Ele encosta em você. Ele vem ali. Ele precisa das suas ferramentas, tá? E ele vem ali. Mas você, cristão, você munido do Espírito Santo de Deus, o Senhor te dá visão espiritual para que você saiba dar aquela sacada celestial. Você consegue ver e o Senhor te mostra. Peça ao Senhor esse discernimento. E vai ficar com raiva, vai ficar... Não, você vai só ficar ali precavido, ficar ali prudente, tá? Ficar ali prudente, porque o Espírito Santo de Deus,
ele revela as coisas ao servo do Senhor. Esta é a grande maravilha de você caminhar com Deus, de você caminhar com o Espírito Santo. É você saber, tá bom, eu estou vendo aqui materialmente, estou vendo o que está aqui para dentro dos meus olhos. Eu estou vendo aqui. Mas aí o Espírito Santo de Deus, tá? Ele vai interceder por você e ele vai te mostrar o que tem por trás, tá? As coisas espirituais. Há um mundo espiritual, querido. Há um mundo espiritual, tá? E nós conhecemos muito bem. Há alguém interessado em saquear a minha alma e a sua, tá? Há alguém interessado em destruir os nossos sonhos. Alguém interessado em frustrar a nossa carreira, em dizimar a nossa família. Ah, eu não posso com ela não, eu posso com a filha. Eu não posso com ela não, eu posso com o filho. Eu não posso com ela não, eu posso com a netinha dela. Eu não posso com ela não, eu posso com o pai. Eu não posso, eu vou usar a mãe. Eu vou... E vai ali para atormentar. E você vê mesmo que é algo sobrenatural, algo que não é normal, não é comum. E você, quando você anda, por isso que anda no Espírito, o Espírito a tudo revela. Ele revela. O Espírito Santo revela, não deixa você enganado, nem deixa nenhum de nós. Então, queridos, o Espírito Santo e Jesus, como eu falei aqui no tópico 2, já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. Então, falei desde o começo. Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Se lhe pregarem uma verdade diferente, é diferente do que se prega nas igrejas pentecostais, é diferente do que se prega baseado efetivamente na Bíblia. Eu sempre digo assim, ó, o que está na Bíblia, para mim tem serventia. Está fora da Bíblia, o que está diferente. Não, isso é o entendimento de fulano. É dele, ele é ser humano igual a mim. Eu quero na Bíblia, que foi um livro, 66 livros inspirados por Deus, tá? Inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Este livro que tem eficácia, este livro que mudou minha vida. Eu sei quem eu era, eu sei onde eu estava e sei para onde eu ia, tá? Para as mais densas trevas. Mas Jesus, com a sua mão poderosa, ele foi lá e nos resgatou da mão do opressor. Estamos aqui para a glória do nome do Senhor, tá? Ele fala também de pericorese, que é um termo teológico desconhecido, inclusive, do meio evangélico, tá? Eu não vou tocar nesse assunto aqui, não, né? Eu não vou tocar, que justamente fala, acho que eu já falei há pouco, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala justamente da Trindade, que eu já debati bastante. Então, encerrando a lição de hoje, a gente vai aqui para a síntese do assunto. O assunto, o ponto principal foi exatamente tratar, né, que é importante por enquanto saber que o estudo do pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. Então, a gente vai falar de forma bem detalhada durante todos esses meses, durante esses 3 meses, durante todas as 12 ou 13 aulas, tá certo? Nós vamos falar exatamente do Espírito Santo, de como ele funciona, que o próprio Espírito Santo é a Trindade e é o próprio Deus, e o relacionamento do Espírito Santo com o servo do Senhor. Então fica aí a nossa aula de hoje, tá? Vou deixar aqui embaixo o Pix, né, da igreja, se você quiser ajudar a nossa congregação, o campo da Assembleia de Deus, do campo da UTI, a Igreja Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual, fique bem à vontade, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor estenda suas mãos sobre ti e sobre cada um de nós. Domingo, se o Senhor permitir, tá? Estaremos, na próxima semana, se o Senhor permitir, estaremos trazendo a aula número 2 do primeiro trimestre do ano de 2021. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor estenda suas mãos sobre ti e te dê a paz, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.